Messias, todos bem sabem disso. Já Marcos foi escrito para os romanos e tanto para os gentios, e Marcos apresenta Jesus como filho do homem. E tanto Lucas, o grande escritor, o grande médico da época, escrito para os gentios e tanto para os judeus, ele apresenta Jesus como o Senhor das nossas vidas. Mas João é totalmente diferente. Se você perceber as parábolas de Jesus, as conversas de Jesus, todo o ensinamento de Jesus está mantido, escrito está dentro dos três evangelhos sinóticos, que é a palavra sinótico, comparação, semelhança. O que está escrito em um está escrito em todos. Mas a Bíblia Sagrada, tanto no livro de João, é o único evangelho diferente. Eu chamo o evangelho de João o evangelho cristocêntrico. É o evangelho que vai apresentar Jesus do início ao fim. Ele apresenta Jesus de forma diferente. O evangelho de João é de evangelho diferente. Porque, perceba comigo, quem é leitor de Bíblia, conhecedor dessa escritura, aleluia, antes de nós entrar no capítulo 3 e folhear a Bíblia vai descrever que João vai apresentar Jesus, profeta Jorge. No capítulo 1, ele apresenta Jesus como palavra, o verbo de Deus, o criador do mundo. Ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já no capítulo 2, Jesus é a alegria do casamento. João, no capítulo 3, ele é a palavra que convence o homem que iremos pregar nesta noite. No capítulo 4, ele é o Senhor, ele é, aleluia, aquele que converte uma mulher através da palavra, aleluia. E em Samaria, Jesus, no capítulo 5, ele é o Senhor, aleluia, que levanta o homem com 38 anos à beira do tanque de Betesda. No capítulo de número 6, ele é o pão vivo que desceu quentinho do céu. Jesus, no capítulo 7, ele é a palavra de conhecimento diante dos fariseus e dos saduceus. João, no capítulo 8, ele é o advogado por excelência, aquele que defende, aquele que ajuda, aquele que fortalece, aquele que sustenta, aquele que estabelece. Mas no capítulo 9, ele é o Senhor que dá vista ao céu, que diante da medicina é impossível, mas nada para Jesus é impossível. Oh glória, oh glória. Mas no capítulo 10, versículo de número 9, ele é o pastor que veio da vida pelas ovelhas, e isso ele fez. No capítulo de número 11, ele é o Senhor, ele é a porta, ele é o Cordeiro de Deus. Mas no capítulo de número 12, ele é o Senhor das nossas vidas. Ele chega na casa de Lázaro, na aldeia de Betânia, ele é a alegria da casa. No capítulo 11 de João, ele é a ressurreição, a vida. Mas no capítulo de número 13, ele é o humilde servo que lava os pés dos discípulos. No capítulo 4, no capítulo 14, ele é a palavra de promessa, dizendo de quem virá após ele. Ele é o Senhor de muitas promessas, porque ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei aonde eu estiver. Que a igreja de São Caetano esteja também. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. No capítulo 16, ele é o Senhor dos senhores diante dos fariseus. No capítulo de número 17, ele é o intercedor, ele é aquele que intercede, aquele que ora pelos seus discípulos, pelo povo, pela multidão. No capítulo 18, ele é pego no Getsemane como um prisioneiro e é levado com a ovelha muda ao matadouro. Oh glória! No capítulo 19, ele é o Senhor, ele é o prisioneiro diante do sinédrio, diante do governo, diante de Pilato, mas ele permanece quem ele é: o Salvador do mundo, o Senhor das nossas vidas. No capítulo 20, é a palavra que eu mais amo: ele ressuscitou. Para
encerrar no capítulo 21. Ele é aquele que chama e dá ministério. Ele não chama menino para obra, ele chama alguém para ele capacitar e ele usar na terra. No capítulo 21, levante a mão que isso aqui é profético. Levante a mão que isso aqui é profético. No capítulo 21, a Bíblia diz que Pedro sai da água e Pedro vai encontrar três coisas: pão, peixe e brasa. Pão, peixe e brasa. Ele está dizendo para Pedro: o teu ministério eu confirmo hoje, mas tu mas para tu saber quem eu sou o Deus da providência. Eu sou o Senhor da providência. Mas João aqui, que não é o João Batista, que João Batista é o filho tanto de Isabel, tanto de Zacarias, o sacerdote, por ele ser primo de Jesus. Mas esse João aqui, todos bem sabem que é o mesmo escritor desse livro, o mesmo escritor tanto da epístola, primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola, e tanto o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. Mas aqui no capítulo 3, a Bíblia faz questão em vos dizer acerca de um homem. Jesus, irmãos, ele era o pregador itinerante. Ele não parava, ele sempre está fazendo aquilo que ele veio fazer, o ide de papai. Mas a Bíblia diz que veio um homem à noite. Esse homem, ele não é pouca coisa, ele não é inferior. Esse homem, ele é rico. Esse homem, ele é um homem muito de grande renome da época. Esse homem é conhecido por todos como Nicodemos. Todo bem sabe que Nicodemos, ele é príncipe. Todo bem sabe que Nicodemos, tanto ele pertencia à classe, ao judaísmo. E todos bem sabem que Nicodemos, ele fazia parte tanto dos conselhos diante dos fariseus. Nicodemos era um homem muito poderoso na época. Mas a Bíblia diz que ele veio ao encontro de Jesus, porque o que mais chamou a atenção de Jesus para Nicodemos, Jesus para os fariseus não era nada, para os saduceus também não era nada, para os escribas também não era nada. Por quê? Porque ele não aceitava Jesus como o Senhor, o Filho de Deus. Para ele, Jesus era uma pessoa comum, um qualquer outro, ou um Messias mentiroso. Mas para nós, ele é o Senhor das nossas vidas. Então Nicodemos conhece Jesus pela diferença. Está no texto que ele vai encontrar com o Senhor Jesus pelos milagres que Jesus tem feito. E a fama de Jesus percorre por toda a terra. Então Nicodemos vai ao Senhor à noite, porque não pelo dia, para que ele não seja visto, porque ele é alta patência, ele não era para ser visto. Por quê? Porque ele seria lançado fora do sinédrio. Era um homem forte, tinha nome, era renomado e era rico, mas ele foi atrás daquele que tudo pode. A Bíblia diz que à noite ele chega aos pés do Senhor e chega diante de Jesus e começa a conversar com o Senhor Jesus. Nicodemos vai dizer: os teus milagres que tu faz, eu sei que vem de Deus, porque para muito você não veio de Deus. Você é um bastardo, você é um falso, você é um engano, você é um mentiroso. Para muito você é um Zebulon, para outro você não presta. Mas eu tenho uma mensagem: para mim você é aquele que realiza milagre. Nicodemos entendeu que Jesus para ele era aquele que fazia milagre. Estamos vivendo essa época que as pessoas só querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. O importante não é ter a bênção, o importante é ter o abençoador. Porque tendo o abençoador, você vai ter bênção de manhã, de tarde, de noite, no mês seguinte, no ano, em toda a vida. Só que Jesus olha para ele, disse: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ele olha para Jesus. Nicodemos é mestre da lei.
É um homem entendido do Torá, dos 5 livros Pentateuco. Porque os judeus não conhecem o Novo Testamento. Os judeus só conhecem tanto o Antigo Testamento, começando de Gênesis e terminando em Malaquias. O Novo para os judeus não importa. É por isso que eles serão enganados pelo anticristo. Porque o anticristo, ele é tanto narrativo no Novo Testamento. Mas preste atenção. Nicodemos, quando chega aos pés de Jesus, Jesus vai conversar com ele. E ele vai dizer ao Senhor: é preciso que eu venha nascer de novo, que eu entre no ventre de minha mãe e venha nascer de novo. Jesus olha para ele: Nicodemos, tu conheces o físico, tu conheces o Torá, tu conheces a lei, tu conheces aquilo que estudou, pastor Jorge, mas eu vou te mostrar graça. Tu conhece aquilo que você parou para estudar, mas aquele que está diante de você, Jesus olha para ele e diz: é necessário nascer de novo. Mas para você nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer da água primeiro. Totalmente os mestres da lei, antigamente era totalmente diferente. Só que Jesus, irmãos, ele não veio desfazer da lei, ele veio cumprir a palavra, o ide de seu Pai. Jesus Cristo, ele veio salvar, veio curar, veio libertar, veio salvar. Jesus Cristo, ele veio trazer aliança entre Deus e os homens que foi quebrada há muitos anos. Só que ele olha para o mestre da lei e vai dizer: é necessário nascer de novo. O homem entende o que é físico, o que é da terra, mas Jesus está dizendo: eu estou dizendo para você algo espiritual. É preciso nascer de novo. Quando Jesus disse do Espírito, categoricamente, eles não conheciam os dons do Espírito Santo. Porque o dom do Espírito Santo veio após a graça, veio depois de Cristo. Porque ele mesmo disse: enquanto eu estiver aqui, o que está para vir não virá, mas enquanto eu for, ele vai vir e vai estar convosco e morará dentro de vós. Só que dentro do versículo de número 3, respondeu-lhe dizendo: na verdade eu te digo, se um homem nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. E o versículo 4, Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus frisa o versículo de número 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo: quando nós se convertemos e servimos a Deus, a Bíblia diz que anda na carne é impossível agradar a Deus. É por isso que Paulo vai dizer que nós temos que andar no Espírito, em novidade de vida. Nós não podemos viver essa aparência ou essa carne pecaminosa. A nossa carne tem que estar mortificada em Jesus. Enquanto ele foi pendurado na cruz do Calvário, foi lá que ele, oh glória, foi lá que ele machucou a nossa carne. Foi lá que ele foi humilhado por nós. E hoje estamos aqui por causa dele. Agora o tema é: quem é você no reino de Deus? Qual é o seu posicionamento? Quem sois vós no reino de Deus? Será que Deus nos chamou para viver um evangelho fajuta? Ou somente de aparência? Ou viver uma plena? Não, Deus nos chamou para ser diferente.
para andarmos na sua presença em novidade de vida. Deus chamou os jovens para ser diferente, para andar no caminho dele em novidade de vida. O mundo olha de lá para fora e vê o que em nós? O que nós somos diante do mundo lá fora. É por isso que o posicionamento é totalmente diferente. Jesus Cristo vai frisar uma coisa a Nicodemos. No versículo 7, Jesus disse: não te admires de eu de haver dito, necessário vos é nascer de novo. Você conhece a lei, conhece o Torá, você tem muito conhecimento, é respeitado, tem nome, tem título diante do povo, mas você não tem a graça. Para você ter a graça, é preciso se converter, é preciso nascer de novo, é preciso se arrepender dos seus pecados, é preciso renunciar. Agora escute uma coisa. No capítulo 7, versículo 46 ao 52, Jesus defendeu Nicodemos defendeu Jesus no Sinédrio. Nicodemos, depois desse encontro, irmão, não tem esse que tenha um encontro com o mestre e permanece da mesma forma. Não tem esse que tem, pastor Belmiro, não tem esse que vai ao encontro de Jesus e não sai da presença dele diferente. Como pregador, se mente, não mente mais. Se fazia coisa errada, não faz mais. Por quê? Porque Jesus é o Senhor que liberta. Perceba, no capítulo 4, a mulher samaritana conversa com ele e ganha pela palavra. Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que Zaqueu conversa com ele e é ganho pela palavra. Não tem esse que vai ao encontro de Jesus e sai da mesma forma. Perceba, o nosso Senhor Jesus, o Salvador do mundo, quando terminou de conversar com Nicodemos, ele ouve a palavra do mestre, ele entrou nele e diz 55, versículo 11: toda palavra que sair minha não dará para mim, mas antes dará aquilo que é minha praxe, e para aquilo que foi enviada se cumprirá. Romanos 10, verso 17 diz: a fé vem pelo e ouvir é pela palavra de Deus. O avivamento tem arrependimento. O avivamento, Jesus disse em João 15, verso 3: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quem faz a lavagem por dentro é Jesus. Ele que purifica. Paulo escreve Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, ele diz: consolai uns aos outros com esta palavra. Perceba em João capítulo 7, versículo 46 a 50, 46 a 52. A Bíblia diz que Nicodemos, irmãos, vai defender Jesus diante do Sinédrio. Jesus vai ser defendido por Nicodemos. E quem era Nicodemos? Mestre da lei. Quem era Nicodemos? Um grande homem poderoso. E quem vai defender Jesus? Por que ele vai defender Jesus? É porque a palavra está dentro dele. É porque Jesus está dizendo: Nicodemos, a partir de hoje, essa conversa não ficará vácua. A partir de hoje vai ter mudança, vai ter transformação. A partir de hoje vai ter renúncia. Nicodemos defende ele
E a autoridade vai dizer: quem é esse homem para que seja defendido? E outra, Nicodemos só está em três capítulos da Bíblia, tanto no Novo Testamento, em João só. Perceba, em João capítulo 19, versículo 39 a seguir, diz que ele estava na sepultura de Jesus. A Bíblia vai dizer que José de Arimateia vai pedir a Pilatos para tirar o corpo de Jesus na cruz. E quem está com ele? Quem está com ele? Quem está com ele? É Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos leva, pastor, está na Bíblia. Nicodemos leva perfume. O que é levar perfume? É adoração. Ele vai levar o óleo perfumoso que é mirra. Mirra no Antigo Testamento só era para rei e para príncipe, e não era para usar em defunto, irmão. Jesus é rei e ele é digno. Só que a Bíblia vai descrever que quando ele tira Jesus da cruz, ele começa a passar o óleo no mestre. A cova que estava fechada, que não foi inaugurada, quem vai inaugurar é Jesus. Jesus vai inaugurar a cova. Mas aí para a vida de Nicodemos. Aí entra a Bíblia dos católicos, os 7 livros a mais. Ali que a nossa tem 66 livros e a dele tem 73, escrito num período ali interbíblico que nós chamamos de apócrifo. Ali escute, é lá que ele vai dizer que Nicodemos se converteu e começou a seguir a Jesus e a pregoar Jesus. Só que, irmão, não tem esse que tem encontro com o mestre não se converte. Não tem esse que vai ao encontro de Jesus e não queira falar dele. Só que o texto vai dizer, irmão, Nicodemos, por esta pregação de Jesus, ele saiu totalmente diferente. Ora, preste atenção. Alguns jovens na Bíblia foram bênção impactante na terra. Só que Deus quer a nossa posição. Que posição nós temos diante de Deus, juventude? O que Deus requer de nós é obediência. E essa obediência nós fala de José no capítulo 37. Era tanto obediente que foi levado para o Egito como escravo, mas Deus exaltou como governador. A obediência gera milagre. A obediência gera providência. A obediência gera, aleluia, assunto de Deus para a nossa vida. Mas a Bíblia vai descrever que um jovem também, com 14 anos de idade, foi levado para a Babilônia. No capítulo 1, versículo 16, ele era jovem. Ele não queria comer dos manjares do rei. Ele se distanciou. Eu estou falando de Daniel. É o que Deus está dizendo para nós aqui. Não importa a terra que você pisar, não importa o lugar que você chegar, Deus está dizendo: seja você mesmo. Seja crente aqui, seja crente na faculdade, seja crente no colégio, seja crente na rua, seja crente em casa, seja crente aonde você chegar. Com a permissão do pastor, ficamos em pés em nome de Jesus. Oh, glória. Seja um servo de Deus. Não foi a Babilônia que corrompeu Daniel. Daniel foi diferente. Na
Babilônia. Daniel se posicionou diante de Deus. Obediente à palavra de Deus. Sejam dias, mesmo diante de uma nação corrupta, ao engano, seja igual Jeremias. A palavra de Deus no coração. Eleva candarácia. Eleva xanderebadácia. Eu encerro isso aqui orando com vocês. Seja igual o profeta Samuel. Com 3 anos de idade no templo, desenvolveu, cresceu. Samuel tinha 3 identidades: profeta, sacerdote, juiz. Mas não se corrompeu, prevaleceu quem ele é. Quem é você na presença de Deus? Coloque a mão no coração, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Irmãos, abrace os jovens, irmão. Não julgue, não critique, não fale mal, ajude. Porque essa madrugada eu perdi um jovem por 24 anos de idade. Ele cometeu suicídio em cima de casa. 24 anos. E hoje foi o enterro dele. A mãe me ligou, era ontem. Eu ia da meia-noite chorando aos prantos. E até hoje ela está chorando. 24 anos de idade. Ore pelos jovens. Ontem o primo de minha esposa deu overdose 3º grau, só nas drogas. Jesus está voltando. Jesus está voltando.